Iconografia, ela faz parte do marketing, mas não é exatamente o marketing. Iconografia faz parte do branding, mas não é exatamente o branding em si, mas faz parte, eu quero que você entenda. O que é iconografia? Iconografia é você ter alguns elementos que associem exclusivamente a você. Elementos que criam conexões, ou como a PNL fala, âncoras visuais. Existem iconografias visuais, que nós falamos agora, para que você possa se mostrar de forma mais exclusiva. Você pode se vestir de uma forma específica, não muito igual a todo mundo, com o cuidado de não exagerar. Por exemplo, existem treinadores que se vestem de forma mais comum para ficar mais parecido com a audiência. Isso vai criar realmente essa conexão específica, porém, se essa vestimenta, por exemplo, ela não for diferente de todos, se for muito igual a todos, o que vai acontecer? Como é que você consegue se destacar no meio de tantos treinadores, de tantos coaches, de tantos palestrantes, terapeutas? Como que a gente faz isso? Minha mãe dizia, né? Ah, aquele ali tá saindo, parece que tá com uma melancia na cabeça para se exibir. Então não é para chegar num nível desse, mas é para você poder gerar uma associação neural visual, ou seja, uma âncora visual, para quando as pessoas baterem o olho em você, falar, é fulano. Vou dar um exemplo. Se você, na praia, na areia assim, ó, você tem um pedacinho, só um pedaço de uma garrafa de vidro para fora da areia, só um pedaço assim de 2 centímetros. Eu não sei se você sabe, mas a garrafa da Coca-Cola, aquelas garrafas de vidro, mesmo que não esteja na parte do logotipo da Coca-Cola, se você bater o olho num pedaço de vidro, você tem a garrafa da Coca-Cola. É disso que eu tô falando. Então você vai definir como que vai ser a sua vestimenta. As meninas, a mesma coisa, como é que vai ser? Vai ser um terninho? Vai usar alguma coisa mais de cor? Quais são os acessórios que você vai utilizar? Sem exageros, mas de uma forma que as pessoas consigam bater os olhos em você e saber que é você. Isso se chama iconografia. E quando você tem uma iconografia na sua vestimenta, no seu ser, para relacionar com a sua identidade, e para expandir a sua identidade, você também vai ser importante que você tenha um cenário. Onde que eu estou? Eu estou em um dos meus estúdios. Esse estúdio aqui é o estúdio de casa. Aqui eu moro numa cobertura, essa parte de cima da cobertura, e é uma sala aqui de estar, e eu montei aqui como um estúdio. A partir do instante que eu montei os meus estúdios com esse painel que vocês estão vendo aqui, que é o painel de LED, eu a partir de então, em todas as vezes que eu apareço na internet, pelo menos na maioria das vezes, eu estou usando um painel de LED. E dessa forma, as pessoas associam, já sabem que pelo cenário, que mais ou menos sou eu, quem me acompanha há mais tempo já deve ter essa sensação. Quem está aqui pela primeira vez ou muito recente ainda vai se acostumar com isso. Mas todas as vezes que você vir outras pessoas, e quando você me vir, você rapidamente vai começar a associar, porque a parte cenográfica também, no meu caso, é assim. O que tem de importante nisso daqui? Vou abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falo? Eu abro um parênteses, vou dar um exemplo. Quando eu falo isso aqui, eu vou contar uma história. Tem uma aluna minha que, olha, ela tem recursos financeiros super ok. E ela estava fazendo as lives dela num quartinho que, de fundo, assim, aparecia uma janela, mas aquelas janelas de alumínio e uma parede rachada. Aí eu falei pra ela, não vou dizer nome, claro. Aí eu disse pra ela, amor de Deus, olha, você tem uma casa lindíssima, incrível. Reposiciona. Vai para um outro ambiente que sei a casa que ela tem. É maravilhosa a sala que ela usa. Coloca o seu celular lá e abre a live no Instagram e faça com um fundo mais adequado. Então, quem tem um cenário próprio para facilitar de fazer quando você estiver se posicionando como um treinador, uma treinadora digital, quando você estiver aqui na internet, porque faz parte do nosso mundo. Nós fazemos os eventos presenciais, mas os primeiros passos eles vêm da internet. Para divulgação, para o marketing, para as pessoas poderem conhecer, é importante estar posicionado na internet. Você invariavelmente vai ser importante você fazer lives, você aparecer ou gravar vídeos. E qual é o cenário que você vai fazer? Esse é um ponto importante de você entender, faz parte da sua embalagem. Aí vem algumas pessoas e dizem assim, Marcelo, a minha casa ela não é incrível. Não precisa ser uma casa incrível. O que você pode fazer? Você vai no Mercado Livre e você procura por fundos impressos, são lonas ou tecidos com uma fotografia que você prende no fundo e você faz a live com esse fundo que parece de verdade. Parece que está numa sala, parece que tem uma estante, por exemplo,
com livros. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, esse é um exemplo. E isso daqui é uma foto numa lona ou num tecido. Ou esse daqui, por exemplo. Ou esse daqui. Ou esse. Ou esse outro como uma estante de livros. Estão vendo? Ou, por exemplo, aparecendo aqui, ó, né, uma decoração com alguns livros, com alguns quadros. Ou, por exemplo, um escritório. Ou um escritório um pouquinho mais sofisticado, parecendo uma casa. Vou dar outro exemplo, olha só. Vocês estão vendo? E você coloca ali uma mesa na frente, ou você coloca só o celular, faz em pé. Aliás, se você for se posicionar como treinadora, como treinador, muitas pessoas me perguntam assim, pô, faço a live sentado, faço a live em pé. Acho que a energia do treinador, da treinadora, é falar aqui em pé, entende? Para parecer que você está no palco. Porque esse é o posicionamento. E isso, de alguma forma, faz a diferença. Faz as pessoas, quando baterem o olho em você, entender uma certa diferença. É extremamente importante você entender o quê? Você entender que na hora que você vai fazer um exercício, uma live, você vai se posicionar na internet, é importante que você tenha um cenário que associe visualmente a você. Que quando a pessoa... Por quê, pessoal? Que, por exemplo, tem uma galera aqui no Instagram também me acompanhando. Vocês têm um pessoal aqui no YouTube e uma galera no Instagram. No Instagram, o que a gente sabe? Quem nunca... Você, quando você está lá no Instagram, num certo horário, por exemplo, esse horário agora das 8, 9 horas da noite, aparecem várias bolinhas de live, aí você entra em uma, aí passa para outra, passa para outra, passa para outra, depois volta, aí passa para outra, volta, passa para outra, aí volta, volta. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas fazem muito isso. Hoje as pessoas na internet estão muito mais voláteis, muito mais imediatistas. Elas ficam com aquele comportamento de quando a gente tinha só 5 canais, né? Globo, Record, Band, que mais? SBT, 4, 5 canais, a gente ficava mais em um lugar só. Quando a gente passou a ter TV a cabo com 200 canais, 300 canais, e agora com os streaming, Netflix, aí você vai, por exemplo, às vezes você entra lá no catálogo do Netflix e fica, parece que não acha nada, e tem milhares de opções. É assim na internet. As pessoas têm milhares de opções e fica passando para cá, passando para lá. O que importa? Quando a pessoa passar e quando chegar em você, ela bateu o olho e sabe que é você. Ou quando ela tiver no Instagram, lembra? O que é o Instagram? O Instagram, ele é um pergaminho. Sabe o que é pergaminho? Aquele negócio que vai abrindo assim? A gente vive numa época dos livros, que passa as informações das folhas para o lado. Antigamente era um pergaminho, abria assim, era na vertical. E o Facebook, o Instagram, ele é um pergaminho infinito, que não para, é infinito. E a pessoa vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. O que é o Instagram? O Instagram, ele é uma rede social que as pessoas buscam um pouco pelo entretenimento, ver vídeo, e algumas vezes vai aparecer você. E qual é o teu objetivo quando você aparecer? Qual que é o comportamento que você quer que a pessoa faça? Tem gente que fala assim, o Instagram é uma ferramenta, é uma rede social de toque, de tocar, de clicar. Tudo bem, isso é uma consequência, mas antes disso acontecer, se não tiver a ação anterior, a pessoa não vai ter a possibilidade de tocar ou clicar. Qual é esse passo anterior? É parar. Tá passando, tá passando, tá passando, tá passando. Ele aqui. Aí para. Iconografia, tanto da sua vestimenta, do seu ser, da sua identidade, quanto da sua cenografia, vai trazer esse aspecto da pessoa bater o olho e já saber que é você. Esse que é o ponto.